Imagine viver em um país onde defender a liberdade é visto como crime, onde quem ousa questionar o sistema se torna alvo de perseguições oficiais. Agora imagine que isso não está acontecendo em um país distante, em outra época. Isso está acontecendo hoje, no Brasil. Prepare-se, porque o que eu vou te contar hoje é mais do que uma denúncia. É um alerta. E hoje nós vamos mergulhar juntos em uma história que a mídia tradicional não quer que você conheça. Uma história de coragem, resistência e, acima de tudo, de luta pela liberdade. Fica comigo até o final, porque você vai entender por que esse momento é um divisor de águas para o nosso país. Talvez você já tenha visto nas redes sociais que o parlamentar europeu Dominique Tarczyński pediu formalmente sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Para muitos, isso foi uma surpresa. Para outros, uma esperança. Mas para entender a gravidade do que está acontecendo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em abril de 2024, um grupo de parlamentares brasileiros, movidos pela crescente preocupação com os rumos da nossa democracia, foi até Bruxelas, na Bélgica. O objetivo era simples e legítimo: conversar com parlamentares europeus, denunciar abusos, pedir apoio internacional. Entre eles, estava Eduardo Bolsonaro. Durante essa viagem, houve uma reunião com vários representantes internacionais. Entre eles, Dominique Tarczyński, um homem que, ao ouvir os relatos dos brasileiros, entendeu que o que estava acontecendo no Brasil era muito mais sério do que a imprensa vendia. E aí, começou o contra-ataque. Vocês devem estar sabendo que o parlamentar europeu Dominique Tarczyński pediu sanções ao Alexandre de Moraes. Mas talvez você não se lembre é que, quando uma delegação de parlamentares brasileiros, em abril de 2024, foi até Bruxelas, na Bélgica, conversar, inclusive com Dominique, um relatório da Polícia Federal foi elaborado. Naquela oportunidade, eu e também o Mário Naufa, que é uma pessoa, um estrangeiro que normalmente recebe nos seus spaces no X o Elon Musk, nós fomos citados no relatório da Polícia Federal do Alexandre de Moraes. Isso daí é para quê? É para intimidar, é para brecar a nossa atuação, porque eles sabem que a atuação internacional, a pressão que vem de fora, tem valor. Isso está sendo mostrado. Não demorou muito para que um relatório da Polícia Federal fosse elaborado. E não estamos falando de um relatório sobre crimes concretos, provas materiais, investigações legítimas. Estamos falando de um documento político, direcionado, feito para intimidar. Eduardo Bolsonaro e Mário Naufal, um estrangeiro que costuma receber vozes dissidentes em seus spaces no X, antigo Twitter, inclusive o próprio Elon Musk, foram citados nesse relatório. Sim, até estrangeiros que dão espaço para brasileiros falarem estão sendo perseguidos. Se isso não te deixa preocupado, deveria. Eu confesso que quando li isso pela primeira vez, meu sentimento foi de revolta. Que tipo de país estamos nos tornando, onde até conversas diplomáticas são tratadas como ameaças? Valor. Isso está sendo mostrado agora. Se não fosse assim, eles não teriam ameaçado pegar o meu passaporte e me forçado a me exilar aqui no exterior. Um procurador-geral da República, subserviente ao Alexandre de Moraes, deixar, passar 18 dias para responder uma simples pergunta de sim ou não para a apreensão do meu passaporte. Então, pode ter certeza, eu continuo fora do Brasil, eu continuo exilado, não estou recebendo o meu salário, mas, ainda assim, como o que nos move são os nossos princípios e a vontade de fazer justiça, a compaixão com o próximo preso injustamente, podem continuar contando com a minha atuação internacional. Está cada vez mais maduro o momento em que Alexandre de Moraes será assim sancionado. Mas tem mais. E é ainda pior. Não satisfeitos em criminalizar uma viagem diplomática, tentaram apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Queriam impedir que ele circulasse internacionalmente, que continuasse sua atuação fora do Brasil. E o Procurador-Geral da República, que deveria agir com independência e celeridade, levou 18 dias para responder a uma simples pergunta. Sim ou não, podemos confiscar o passaporte? 18 dias. Durante esses dias, Eduardo ficou sem saber se poderia voltar ao Brasil, se poderia viajar, se estaria preso no exterior. Uma angústia que não é digna de uma democracia saudável. Se olharmos para a história, vemos padrões semelhantes. Regimes autoritários sempre começam assim. Primeiro, perseguem as vozes que discordam. Depois, criminalizam encontros, reuniões, palavras. Por fim, prendem, exilam, silenciam. A história de hoje lembra muito mais os anos sombrios do que gostaríamos de admitir. Não é exagero. Não é teoria da conspiração. É a realidade que estamos vivendo. Mas mesmo diante de toda essa perseguição,
Eduardo Bolsonaro não se calou. Mesmo exilado, sem salário, sem privilégios, ele continua lutando. E agora, essa luta começa a ecoar internacionalmente. Dominic Tarzinski foi apenas o primeiro. Outros parlamentares europeus já começaram a manifestar apoio. E esse movimento internacional pode ser o começo da virada. Porque eles sabem, quando a pressão vem de fora, o jogo muda. Eu preciso ser honesto com você. Gravar esse vídeo é um ato de coragem. Falar essas verdades é arriscar ser atacado, censurado, perseguido. Mas se a gente se calar agora, amanhã pode ser tarde demais. A liberdade é como ar. A gente só sente falta quando acaba. Por isso, cada vídeo, cada comentário, cada compartilhamento é um ato de resistência. Estamos vivendo uma era de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades. Se conseguirmos resistir agora, se fizermos barulho, se expormos a verdade, podemos escrever uma nova história para o Brasil. Uma história onde o medo não vence, onde a liberdade triunfa. E é por isso que figuras como Eduardo Bolsonaro são tão importantes nesse momento. Porque eles nos mostram que, apesar de tudo, ainda vale a pena lutar. Meus amigos, essa batalha não é apenas política. É espiritual. É moral. É civilizacional. O que está em jogo é o nosso direito de existir como cidadãos livres. Por isso, eu te convido, não fique em silêncio. Comente aqui embaixo o que você pensa. Compartilhe esse vídeo. Leve essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Não deixe que o medo vença. Não deixe que a censura vença. Hoje, mais do que nunca, precisamos uns dos outros. Eu sou o seu nome, e a minha luta é pela liberdade. E você? De que lado da história você vai estar?